municípios de Minas Gerais e o Estado de Minas Gerais terem uma reflexão sobre as suas próximas vocações e a alternativa que temos. A alternativa é inclusive a própria mineração, mas uma mineração responsável, uma mineração eventualmente a seco, que não use água, tampouco use barragem. 32% das minerações em Minas já são assim, a seco. Não há nada que falar em relação a elas, especialmente se estiverem dentro da legislação, com o cumprimento das licenças devidamente autorizadas. Mas é preciso encontrarmos soluções para a economia de Minas Gerais. E por que precisamos encontrar soluções para a economia de Minas Gerais? Porque somos um estado hoje quebrado. Um déficit público anual de cerca de 10, 12 bilhões, que sucessivamente vem se acumulando ao longo dos anos. Um produto interno bruto que de 2015 para 2016 houve decréscimo, que é absolutamente raro na história de Minas Gerais. Normalmente aumentava 30, 20, 40 bilhões por ano o produto interno bruto. De 2015 para 2016 tivemos um decréscimo do produto interno bruto. Então, um Estado que sofre com uma dívida altíssima com a União, o senador Luiz Carlos Reis acabou de se referir a Minas Gerais especificamente, 102, eu acho até que é mais, mas 102 bilhões de reais de dívida com a União. Então, um Estado com uma dívida enorme, a segunda maior, 102, a segunda maior dívida de ente federado do Brasil, um déficit público abissal, da ordem de 10 bilhões de reais. Inaugurou-se em Minas Gerais, e o senador Confúcio Moura, que foi governador, inaugurou-se em Minas Gerais um novo método, no governo passado, de reter os recursos constitucionais dos municípios, ICMS, IPVA, Fundeb, que pertencem aos municípios, e o governador retém e não repassa aos municípios. Essa situação, infelizmente, ainda persiste. Temos uma expectativa do governador Romeu Zema de regularizar, essa expectativa é sincera, estamos ajudando para que isso aconteça, mas municípios que não têm o seu repasse em dia, servidores que não recebem os seus salários em dia. E aí, sejamos honestos, dívida alta, déficit alto, servidores que não recebem em dia, municípios que não recebem a sua cota constitucional, isso é uma herança do governo passado. Sejamos justos e abstraindo aqui eventuais divergências ideológicas e políticas, sejamos justos com o novo governador do Estado, Romeu Zema, que herdou essa herança e tem procurado, por seus próprios meios, por suas próprias fórmulas, reduzir o déficit público, economizar o máximo que pode e girar a economia do Estado. Mas aí vem essa catástrofe, esse crime de Brumadinho. Cumprimento público em geral. Eu subo essa tribuna na data de hoje por ser uma data marcante para o Senado e marcante para o Estado de Minas Gerais especialmente. Hoje foi aprovado o projeto de lei 550 no Senado Federal, terminativo nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Antônio Anastasia. Logo na sequência, quase que concomitantemente, na Comissão de Meio Ambiente, sob a relatoria do senador Randolfo Rodrigues. Trata-se de um projeto que regulamenta, que define, que torna mais rígida a gestão das barragens no Brasil. E de tudo quanto foi dito aqui, tendo ocupado a tribuna o senador Randolfo Rodrigues, em relação às evoluções desse tema de barragens, infelizmente muito atual, há de se acrescentar também algumas medidas tomadas e gostaria de revelar as circunstâncias em que essa ideia nasceu, especialmente quando eu e o senador Antônio Anastasia juntos estivemos na cidade de Brumadinho. Visitamos o prefeito municipal, alguns de seus secretários, era um sábado de manhã, e senador Everton, era um cenário de terror e de tristeza. O desespero no olhar do prefeito, que era o desespero de toda a população de Brumadinho, de uma tragédia sem precedentes, de uma tragédia que muitos vão dizer previsível, mas até então inimaginável em termos de proporções. O quão forte foi aquela lama ao desabar daquela barragem que retorceu vagões de trem que, se fossem atingidos por um caminhão em alta velocidade, não ficariam tão destruídos quanto ficaram com a força da lama.
de veículos que mais pareciam veículos acidentados numa rodovia, batendo de frente com uma carreta, de corpos mutilados e por vezes já sepultados, e depois se encontra uma outra parte do corpo, e aí o dilema do que se faz com essa situação. Então é um cenário de terror, um cenário de absoluta infelicidade, de tristeza, e que tornou o estado de Minas Gerais deprimido. Por isso eu disse, de fato, esse acontecimento é o 11 de setembro do estado de Minas Gerais, que infelizmente aconteceu. E naquela ocasião da visita ao prefeito, o prefeito Neném da Asa de Brumadinho, ele ali externava uma grande preocupação, a tristeza no olhar dele por tudo que havia acontecido, mas uma preocupação do que seria o futuro e do que será o futuro de Brumadinho e dessas cidades atingidas. Como é o desespero do prefeito Duarte, da cidade de Mariana, do que será o futuro da cidade de Mariana, em razão desses acontecimentos. E algo ali me tocou, porque para mim era inimaginável, depois de tantas pessoas mortas, de um acidente gravíssimo, se é que se pode chamar de acidente, diga-se de passagem, mas de um acontecimento daquela natureza, do prefeito ter uma preocupação com o futuro da cidade. Porque o futuro da cidade hoje é de responsabilidade da empresa Vale. O futuro da cidade de Brumadinho é responsabilidade dos entes federados, União e Governo do Estado. O prefeito não tem que estar com aquela preocupação. Ele não tinha que estar gastando energia pensando como é que vai ser a cadeia produtiva sem a mineração na cidade dele. A obrigação de indenizar existe, e essa indenização terá que ser quase que perene ao longo do tempo. E aí surgiu uma ideia, fruto da inteligência do senador Antônio Anastasia, um dos mais brilhantes homens públicos do Brasil, na minha opinião, que foi, por que não pensar, senador Marcos Rogério, numa fórmula de se manter a contribuição e o recolhimento da CEFEM por parte da mineradora diante daquele acontecimento, mesmo que ela não pratique ali atividade minerária. Como a ideia de se reverter as multas administrativas atinentes ao acontecimento aos municípios que são atingidos. Então esse projeto de lei hoje, que foi aprovado no Senado, que vai à Câmara com uma grande expectativa de aprovação célere e de sanção do Presidente da República, traz institutos que são institutos de prevenção em relação ao uso de barragens nas minerações Brasil afora, mas também de previsões de reparação para que a preocupação do prefeito Neném da Asa, do que seja o futuro do seu município, não precise existir. A dúvida de que a obrigação é da empresa, de que a obrigação é da União, de que a obrigação é do governo do Estado de atender Brumadinho, quase que perenemente, repito. E é bom que se faça justiça também que, além do projeto hoje aprovado do Senado, governador, senador Confúcio Moura, também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi aprovado um projeto do mesmo viés. Obviamente não tratando de matéria penal, das reformulações da Lei 9.605, porque de atribuição e de competência federal, mas a Assembleia Legislativa tomou as suas providências numa comissão que foi lá instalada e que conferiu ali os parâmetros para essa lei que foi aprovada semana que correu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aí destaca o trabalho de um deputado estadual, especificamente, o deputado João Vitor Xavier, que incorporou a causa, que personificou, de certo modo, o tema e que acabou redundando na aprovação por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais desse projeto de lei. Então temos uma iniciativa legislativa no Senado que tocará a Câmara em breve, uma iniciativa já real da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e agora uma terceira providência, que é a instalação, que já se avizinha logo após o Carnaval, 11 e 12 de março, na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em algum momento houve uma dúvida se uma CPI do Senado e uma CPI da Câmara, ou se uma CPMI, a CPMI talvez em tese pudesse reunir todos os esforços, mas devemos reconhecer que aguardar uma reunião do Congresso Nacional é realmente difícil no momento que nós precisamos de respostas imediatas. Então a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito vai ao encontro dessas iniciativas legislativas para poder de fato coibir não só o acontecimento para trás, mas prevenir que novos acontecimentos ocorram em Minas Gerais e no Brasil.
E aí vem um grande dilema em relação à mineração em si. Minas Gerais é um estado minerador, tem minas até no nome. E o que se declara guerra agora e o que se indigna é em relação à mineração irresponsável, a mineração que usa barragens sem a devida prevenção, a mineração que sobrepõe o interesse econômico e o interesse do lucro ao interesse da vida humana. É em relação a essa mineração que nós plantamos toda a nossa ojeriza, todas as nossas providências para poder extirpá-las do cenário econômico de Minas Gerais e do Brasil. Mas há diversos municípios em Minas Gerais, e somos 853 municípios, o estado que tem o maior número de municípios, que dependem da mineração. E esse marco desse triste acontecimento que vitimou tantas pessoas, talvez seja o marco de uma renovação de ideias e de vocações econômicas do estado de Minas Gerais. Temos um produto interno bruto em que cerca de 30% depende da indústria e significativamente da mineração. É preciso agora os municípios de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, terem uma reflexão sobre as suas próximas vocações e a alternativa que temos. A alternativa é inclusive a própria mineração, mas uma mineração responsável, uma mineração eventualmente a seco, que não use água, tampouco use barragem. 32% das minerações em Minas já são assim, a seco. Não há nada que falar em relação a elas, especialmente se estiverem dentro da legislação, com o cumprimento das licenças devidamente autorizadas. Mas é preciso encontrarmos soluções para a economia de Minas Gerais. E por que precisamos encontrar soluções para a economia de Minas Gerais? Porque somos um estado hoje quebrado. Um déficit público anual de cerca de 10, 12 bilhões, que sucessivamente vem se acumulando ao longo dos anos. Um produto interno bruto que de 2015 para 2016 houve decréscimo, que é absolutamente raro na história de Minas Gerais. Normalmente aumentava 30, 20, 40 bilhões por ano o produto interno bruto. De 2015 para 2016 tivemos um decréscimo do produto interno bruto. Então, um estado que sofre com uma dívida altíssima com a União, o senador Luiz Carlos Reis acabou de se referir a Minas Gerais especificamente, 102, eu acho até que é mais, mas 102 bilhões de reais de dívida com a União. Então, um estado com uma dívida enorme, a segunda maior, 102, a segunda maior dívida de ente federado do Brasil, um déficit público abissal, da ordem de 10 bilhões de reais. Inaugurou-se em Minas Gerais, e o senador Confúcio Moura, que foi governador, inaugurou-se em Minas Gerais um novo método no governo passado, de reter os recursos constitucionais dos municípios, ICMS, IPVA, Fundeb, que pertencem aos municípios, e o governador retém e não repassa aos municípios. Essa situação, infelizmente, ainda persiste. Temos uma expectativa do governador Romeu Zema de regularizar, essa expectativa é sincera, estamos ajudando para que isso aconteça, mas municípios que não têm o seu repasse em dia, servidores que não recebem os seus salários em dia. E aí, sejamos honestos, dívida alta, déficit alto, servidores que não recebem em dia, municípios que não recebem a sua cota constitucional, isto é uma herança do governo passado. Sejamos justos e abstraindo aqui eventuais divergências ideológicas e políticas, sejamos justos com o novo governador do estado, Romeu Zema, que herdou essa herança e tem procurado por seus próprios meios, por suas próprias fórmulas, reduzir o déficit público, economizar o máximo que pode e girar a economia do estado. Mas aí vem essa catástrofe, esse crime de Brumadinho que compromete toda a cadeia produtiva do estado de Minas Gerais. A solução é uma só. A solução é a união do estado de Minas Gerais. Do governador Romeu Zema, dos seus secretários, da bancada dos 53 deputados federais, de nós, 3 senadores, senador Antônio Anastasia, senador Carlos Viana, de nos unirmos dentro de um propósito comum, porque o nosso inimigo é outro. O nosso inimigo é a depressão, a crise e a falência iminente do estado de Minas Gerais, que está à beira de concretizar um colapso financeiro, um colapso fiscal e um colapso social. E essa união, senador Marcos Rogério, meu estimado colega do Democratas, eu não medirei esforços para poder concretizá-la. Eu tenho conversado sistematicamente com o governador Romeu Zema,
com a bancada de deputados federais, especialmente com o deputado federal Diego Andrade, que é o coordenador da bancada em Minas Gerais, para que possamos achar uma solução para esse grave problema. E algumas realizações já têm acontecido. Foi até Minas Gerais o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, lá anunciou na presença do governador, na minha presença, de alguns deputados federais, inclusive do deputado Diego Andrade, a destinação de 94 milhões de reais para a saúde de Minas Gerais. Ontem recebi o ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, que inclusive me gerou a melhor impressão possível, senador Wellington Fagundes, creio que a Vossa Excelência também, pelo preparo, pelo conhecimento, pelo domínio da informação, conhece a realidade que ele quer transformar e com ideias muito inovadoras, e assumiu um compromisso conosco de um olhar diferenciado para a infraestrutura do Estado de Minas Gerais, que por não ter dinheiro nem para pagar a folha de pagamento e nem para repassar recursos constitucionais para os municípios, tampouco consegue fazer investimentos na área de infraestrutura. Temos lá uma BR-381 que mata constantemente pessoas, que é a chamada rodovia da morte, que está matando pessoas sistematicamente em Minas Gerais. Temos uma série de rodovias, temos a maior malha rodoviária do Brasil, com problemas crônicos de déficit de investimentos. E o ministro Tarcísio disse que terá esse olhar e que já há uma programação, inclusive de um método de concessões públicas para resolver o problema dessa malha rodoviária mais crítica em Minas Gerais. E anunciou, inclusive, a perspectiva da malha ferroviária, com investimentos da ordem de 3 bilhões de reais só no estado de Minas Gerais, o que vai, inclusive, injetar na economia um valor muito considerável. Então é isso que nos cabe fazer nesse momento no nosso estado, e peço desculpas por resumir os assuntos aqui ao meu estado de Minas Gerais. Há tantos outros assuntos nacionais que precisávamos tratar, de reforma da Previdência, da escolha agora do Banco Central e das políticas monetárias, de tudo quanto há de repercussão nacional que atinge os estados. Mas eu resumo esta minha fala de hoje a esse interesse bairrista mais sincero do meu estado de Minas Gerais, por conta do momento de depressão que nós vivemos, que a única solução é a união. Mas tudo isso feito, a união das forças políticas, a união de todos os mineiros, não será suficiente se não houver no Brasil uma nova estruturação do Pacto Federativo. E aí, com a concordância do governador Confúcio Moura, devemos reconhecer que o Pacto Federativo será a solução para os estados e para a solução dos municípios, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. E o que me anima, senador Marcos Rogério e senador Wellington Fagundes, é que se o ponto de resistência para a rediscussão do Pacto Federativo, que significa mais receita para municípios e para os estados, se a resistência era a da União, já se revela menos resistência por parte da União, do ministro Paulo Guedes, que norteia a nossa economia hoje, em relação à rediscussão do Pacto Federativo. Então, juntamente com a reforma da Previdência, que toca nesse momento a Câmara dos Deputados, e a reforma do Pacto Federativo, que eventualmente tocará ao Senado, nós podemos ter um otimismo em relação à recuperação das finanças dos estados e dos municípios de uma vez por todas. Portanto, senhor presidente, ao tempo em que destaco o dia de hoje como um dia importante no combate à irresponsabilidade do uso de barragens e mineração, com a aprovação do projeto da relatoria do senador Antônio Anastasia e do senador Randolfo Rodrigues, eu gostaria de dedicar esse meu pronunciamento de hoje de união no estado de Minas Gerais, de renovação das expectativas e da esperança do nosso povo de superar a crise e de encontrar uma fórmula para o desenvolvimento econômico do estado, sem o que não se faz desenvolvimento humano e desenvolvimento social, que depende do desenvolvimento econômico. Dedico ao povo de Minas Gerais, em especial aos 3.616.000 mineiros e mineiras que me deram essa cadeira no Senado Federal. E é em função desse povo que eu trabalharei diuturnamente para buscar soluções do meu estado. Senador Marcos Rogério. Senador Rodrigo Pacheco, se Vossa Excelência me permite, à parte,
Eu queria fazê-lo no sentido de homenagear Vossa Excelência por trazer ao plenário do Senado Federal, na tarde de hoje, esse tema que não é um tema só de Minas Gerais, não é um tema só de Brumadinho, é um tema do Brasil. Essa tragédia que se abateu ao município de Brumadinho, ela, na verdade, levou a população brasileira às lágrimas, a um sentimento muito forte com relação a essas famílias de tantos mineiros. Então, e Vossa Excelência traz o assunto, fazendo uma reflexão inicialmente sobre o marco legal que aprovamos hoje na Comissão de Constituição e Justiça, tendo como subscritor da relatoria o senador professor Anastasia, por sinal, uma inovação extremamente importante. Mas eu, ao cumprimentar Vossa Excelência por trazer esse assunto ao plenário do Senado, diria que a tragédia de Brumadinho tirou a vida de muita gente, mas tirou, além da vida, né, tirou o sonho de muitas famílias, tirou o brilho, a alegria da cidade. E Vossa Excelência apontou aí alguns aspectos na questão das compensações que se devem, e eu diria que a reparação que se propõe às famílias, embora necessária, não trazem de volta a vida de ninguém, nem afasta a dor de quem perdeu alguém nessa tragédia lamentável. Mas ainda fica um passivo enorme para a cidade, que perde economicamente. A cidade está vivendo o seu pior momento. Comércio parado, serviços privados reduzidos e serviços públicos ampliados, com perda de arrecadação. Esse é o cenário que vive o município de Brumadinho, como também viveu certamente o município de Mariana, também no estado das Minas Gerais. Então, Vossa Excelência não traz um assunto que é atinente apenas ao interesse dos mineiros das Minas Gerais. É um assunto que deve levar à reflexão todos nós, porque é uma matéria que diz interesse ao país. Então, essa questão das indenizações não são necessárias apenas às famílias, embora, repita, não corrija a dor de quem sofre ou traz de volta a vida de... Senhor presidente, dizendo que a cidade precisa refazer a sua infraestrutura, precisa cuidar dos transtornos sociais, dos danos ambientais, dos problemas da saúde que são advindos dessa situação toda. Então, as ponderações que Vossa Excelência traz ao plenário do Senado hoje são absolutamente pertinentes, mostra justamente a sensibilidade de Vossa Excelência com a situação trágica, mas, sobretudo, o compromisso público que Vossa Excelência tem com Minas Gerais e com o Brasil. Minhas homenagens. Uma parte... Agradeço ao senador Marcos Rogério, senador Confúcio Moura. Deputado, ao senador Rodrigo Pacheco, eu queria aproveitar a oportunidade, deve ter muitos rondonienses também ligados da TV Senado, e apresentar um filho de Rondônia, que é Vossa Excelência, para que o povo lá conheça de nascimento e realmente coração mineiro, efetivamente. E louvar o seu discurso tão oportuno. Eu vou destacar só um ponto, que é o Pacto Federativo, que é hoje uma situação dramática e que eu não passa por minha cabeça aceitar o Estado de Minas Gerais quebrado. Para mim é uma aberração das aberrações, uma Minas Gerais de tanta tradição, uma Minas Gerais que do Império até recentemente realmente teve ilustres personalidades históricas e da política brasileira, uma Minas da Inconfidência, uma Minas de Juscelino, uma Minas de todo mundo, uma Minas efervescente de Uberlândia e tantas outras regiões do estado, não é? É difícil para mim, que sou um admirador de Minas Gerais, aceitar uma situação dessa. Se a gente vê Minas com sua pujança, sua riqueza assim, como é que a gente pode imaginar os demais estados periféricos da Amazônia, do Nordeste e outros tantos mais frágeis, susceptíveis de acontecimentos como este? Então nós todos aqui teremos que pensar muito, senadores, raciocinar,
para a gente enfrentar essa situação do Pacto Federativo. Não aceitar, como é que pode aceitar Minas quebrada? Como? Né? Não tem como o Rio Grande do Sul, como imaginar o Rio Grande do Sul? Não pode, não convence. Nós temos que encontrar uma solução. E se de repente ampliar mais estados assim, como é que fica essa federação? Né? A União não existe, existem estados. Então o senhor toca aqui na ferida mesmo, assim, e propõe, assim, brilhantemente, com a força da sua juventude e do seu conhecimento, um pacto, um encontro, um pensamento, uma confluência de ideias para que a gente possa sair desse buraco. Então eu parabenizo Vossa Excelência desse dia de hoje, do final de tarde, com esse discurso tão oportuno, tão brilhante que o senhor faz aqui no plenário do Senado Federal. Meus sinceros parabéns. Agradeço Vossa Excelência, senador Confúcio, e aqui também na pessoa do senador Marcos Rogério, mandar um grande abraço ao povo rondoniense. De fato, em 1976, os meus pais mineiros se mudaram para Porto Velho e eu nasci no Hospital Maternidade Darcy Vargas, no Barranco do Rio Madeira. Morei até 3 anos de idade, depois eles voltaram para Minas Gerais, onde eu fui criado na cidade de Passos, no sudoeste de Minas, e o coração de fato é mineiro, mas a naturalidade é rondoniense, e com orgulho, e agradeço muito o carinho dos nossos colegas de bancada de Rondônia. Senador Wellington Fagundes. Senador Rodrigo Pacheco, eu sempre tenho dito que eu gosto tanto dos mineiros que eu arrumei uma mineira para me casar. Lá de Monte Alegre de Minas, bem próximo de Uberlândia. E eu quero registrar com muito carinho, porque namorei 8 anos e quase 40 de casados, então a paixão é muito grande. Confesso aqui a minha admiração pelo povo mineiro. Minha esposa Mariane de Abreu Fagundes, com a sua família, mãe, também professora lá. E eu falo isso exatamente para enaltecer, primeiro, a sapiência mineira. Todos brasileiros reconhecem que o mineiro ele tem um jeito especial de agir, inclusive nas dificuldades. Por isso eu fiz questão de fazer essa parte aqui a Vossa Excelência, enaltecendo não só a competência já aprovada na Câmara dos Deputados, como presidente da comissão mais importante na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, Vossa Excelência chega a esta casa, como eu hoje tive a oportunidade de lá falar na comissão, quando aprovávamos esse projeto, e aí enaltecendo, inclusive, a senadora Leila, que esse Congresso, principalmente o Senado, ele se rejuvenesce com a presença de novos parlamentares, muitos até que não exerceram mandatos e que aqui estão, como a própria senadora Leila. E Vossa Excelência, que já vem da experiência da Câmara dos Deputados, eu tenho certeza que o que aprovamos hoje foi importante demais, para dar um exemplo. O que aconteceu com Brumadinho já tinha acontecido em Mariana. Então, tudo isso nos deixa muito apreensivo porque, às vezes, medidas que deveriam ser tomadas não se tomaram. E Vossa Excelência, com a competência de líder do DEM, já tem demonstrado que está aqui exatamente para chamar a atenção de todo o Congresso Nacional, mas, além de tudo, para contribuir nesse momento que o Brasil precisa de transformações. O drama que vive hoje o povo mineiro com Brumadinho, todos nós brasileiros, a gente fica a perguntar, se essa angústia outros estados poderão viver. Então eu vou, inclusive, daqui a pouco fazer um pronunciamento onde vou citar essa questão, mas eu quero também aqui falar um pouco dessas dificuldades que Vossa Excelência coloca do estado das Minas Gerais. E por que eu falo isso? Porque exatamente também eu discuti muito no mandato passado a questão da Lei Candir. Sou relator da comissão especial que trata da regulamentação do FEX, do Fundo de Compensação das Exportações. Estado como Minas Gerais, o Pará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Centro-Oeste de um modo geral, que fizeram o dever de casa, ou seja, ajudar o Brasil a exportar as matérias-primas, os semi-elaborados. E o
o que se previa? Era uma compensação devida pelo esforço de cada estado. Cada estado, quanto mais exportasse, mais teria a compensação, e foi ao contrário. Quanto mais aumentou a sua exportação, menos recebeu. Por isso, a regulamentação da Lei Candir é fundamental que o façamos, e aproveitar, inclusive, esse momento de crise para discutir, exatamente como disse aqui o Confúcio, o Pacto Federativo. Não pode essa concentração de toda a renda nacional ficar aqui em Brasília. E quando a gente vai discutir lá no Ministério da Fazenda a insensibilidade dos técnicos, né? Não, tem que ficar concentrado. Então eu quero aproveitar, inclusive, esse momento de sofrimento do povo mineiro, mas dizer que Minas Gerais contribuiu também demais com o Brasil até hoje. Só com as minas gerais que foram através dos minérios exportados, né? E muitos mineiros sofreram, inclusive, também as doenças, as consequências de tudo isso. Então, eu acho que está na hora realmente de todos nós nos debruçarmos sobre o Pacto Federativo. Porque os municípios também foram criados tantos programas pelos governos que aí se passaram, e a responsabilidade ficou lá na ponta. O prefeito, os vereadores que estão lá é que tem que atender o cidadão que chega lá reclamando porque paga os impostos e o serviço, às vezes, a maioria das vezes, não é de qualidade. Não é a culpa dos prefeitos e dos vereadores. É exatamente porque a distribuição dos recursos não chegam de acordo com os programas que foram criados. Então, por isso eu quero aqui enaltecer a atuação de Vossa Excelência aqui já como líder, e na certeza que vamos estar trabalhando juntos, principalmente para fazer com que o Pacto Federativo não seja mais uma falácia, mas que seja verdadeiro. Já conseguimos melhorar, né? Há poucos anos atrás, os municípios recebiam menos de 15%. Conseguiu aumentar para 16%, 17%, 18%, mas a Constituição é clara, é 21%. Mas, além de ser os 21 que a Constituição prevê, também os programas que são criados, às vezes com isenções fiscais, e nós aqui votamos muitos programas de regularização fiscal, isentando, sem consultar os prefeitos. E esse recurso, os prefeitos também teriam direito lá, os municípios, da sua parte. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e dizer que vamos estar trabalhando juntos, exatamente para que a gente traga mais justiça tributária, da distribuição de renda e, principalmente, justiça social aqui no Brasil. Agradeço a Vossa Excelência. Como líder do nosso bloco, o Bloco Vanguarda, contamos muito com Vossa Excelência e com a sua liderança, justamente para estabelecer esses 3 pilares que Vossa Excelência muito bem expõe. O da questão da Lei Candir, que sacrifica os estados que contribuíram tanto para o país com as suas exportações, no caso de Minas Gerais não é diferente, com a reforma tributária que nós temos que discutir definitivamente, porque o sistema tributário nacional precisa ser mais claro, mais simplificado, eventualmente taxando o consumo, não ter essa quantidade de tributos que nós temos e unificando esses tributos nacionais, e essa discussão do Pacto Federativo que para mim é tão óbvia, né? Porque as pessoas vivem nos municípios, as pessoas habitam, casam, criam seus filhos nas cidades. E é inimaginável pensar essa romaria de prefeitos e vereadores em Brasília com pires na mão para poder ter uma parte do bolo num universo ali muito pequeno de pessoas que decidem os destinos nacionais. Então, essa descentralização é fundamental. E quando alguém diz, mas descentralização vai ser muito difícil de controlar, pode haver mais incidência de corrupção, isso é uma falácia. Na verdade, a corrupção está numa raiz, que é uma raiz que precisa ser combatida, né, com métodos menos burocráticos, com mais simplificação, com mais controles, que tanto podem ser feitos no ambiente da União, quanto no ambiente dos municípios. Então, a descentralização dos recursos, acho que é uma causa de nós todos. Se nós nos unirmos, eu não tenho dúvida que nós vamos decidir isso para bem do país. Senador Rodrigo. Senador Everton, você quer senador? Primeiro, toda a solidariedade ao povo mineiro. Toda a nossa solidariedade, e nós que representamos todos os estados da unidade dessa federação, nós temos que transformar essa solidariedade, é isso que foi feito com o projeto 550, e a gente espera que a Câmara dos Deputados também dê a mesma celeridade que foi dado aqui nessa casa. Parabenizar todos que tiveram esse protagonismo importante nesse projeto de lei, para que essa nossa solidariedade, principalmente dos parlamentares, vire indignação e endurecer muito, não é apenas com a Vale.
endurecer com todas essas grandes empresas que apenas pensam no lucro, apenas pensam em números, e as pessoas lá da ponta, os seus trabalhadores, sempre ficam por último. E está aí a tragédia, infelizmente, que deixou todo o país até agora sem acreditar. Que ontem a gente comentava na reunião do Colégio de Líderes o que está sendo dessas famílias que ainda nem encontraram, não puderam ainda nem se despedir dos seus entes queridos. Estão lá, olham para aquele mar de lama e não tem mais esperança, presidente Rogério, estão começando a perder as esperanças de ter a chance de pelo menos se despedir dos seus entes. É realmente revoltante, dá para a gente se dignar. Mas a Vale, ela não tem matado só o povo brasileiro com essas barragens. Basta ver aí a sua ferrovia e todos esses municípios que aos poucos elas foram deixando o pó do minério nos pulmões das nossas crianças do norte, do nordeste, lá no nosso estado. O Comefec, um consórcio dos municípios que há anos luta para que a Vale de verdade comece a fazer o repasse necessário, não a indenização, mas o royalty mínimo que tem, porque ali você transporta a riqueza e eles passam ali por cima da pobreza, deixando apenas acidentados, pessoas que vão adoecendo, repito, com o pó daquele minério que fica na cidade, e aí a gente vê realmente o desrespeito total e essa riqueza toda indo para fora do Brasil. Então eu quero lhe parabenizar, tenho certeza que esse time novo que chega aqui no Senado, com um time já decano, experiente, nós vamos juntar tudo isso para transformar essa nossa indignação em trabalho, e isso é muito importante. Hoje no meu Twitter eu comentei, o Banco Central anuncia as taxas de juros, o cheque especial 315% e no cartão rotativo 287%, meus amigos. Como é que nós estamos querendo falar de enfrentar a crise ainda com os da ponta, o trabalhador, o assalariado sendo extorquido, assaltado de forma oficial pela nossa política de juros? 300% no cartão de crédito, no cheque especial. É inimaginável, surreal. E, infelizmente, hoje a grande população está aí vivendo desses cheques especiais e tudo. Então, eu encerro aqui fazendo o registro dizendo, os estados que estão aí sofrendo muito com os débitos com a União, nós temos que dar um jeito de resolver, assim como temos que dar um jeito de premiar os que conseguiram manter a sua saúde fiscal, que estão conseguindo sobreviver e fazer o dever de casa. É preciso dar um prêmio aos bons pagadores. Ontem, dia 26 de fevereiro, o primeiro estado do Brasil a pagar a sua folha foi lá no meu estado. O governador Flávio Dino anunciou, todos os servidores ontem já estavam com dinheiro na conta, para já pagando o mês de fevereiro. Então, assim tem sido, mas não era mera obrigação dele. Hoje podia ser a mera obrigação de um gestor, mas os senhores que conhecem as realidades fiscais dos seus estados sabem que o governador que chega em pleno 26 de fevereiro e paga uma conta em dia do seu servidor é realmente um governador que está com um ajuste fiscal, que está olhando realmente para os seus trabalhadores e está tendo o controle da sua gestão. Não é à toa que conseguiu se reeleger com mais de 60% dos votos. Então, estamos à sua disposição, parabéns, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir muito para vários debates que essa casa vai enfrentar. Agradeço muito, senador Everton. Senador Regufe. Senador Rodrigo Pacheco, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência vem para essa casa com respeito da população mineira, mas também trazendo para cá conteúdo, preparo e muito conhecimento. Então, considero muito importante a vinda de Vossa Excelência para essa casa legislativa, aqui para o Senado, para o nosso Senado Federal. Com relação ao pronunciamento de Vossa Excelência, primeiro destacar a questão do Pacto Federativo. O Brasil, ele vive uma falsa federação. Nós não temos uma verdadeira federação. Outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, funcionam sobre um sistema federativo. Mas ali você tem realmente uma federação. No Brasil, não. No Brasil, os recursos ficam muito concentrados na União, no governo federal, e as responsabilidades, elas às vezes não são claras de quem é a responsabilidade de determinada coisa. Então, nós precisamos sim ter um pacto federativo, e Vossa Excelência foi muito sábio no pronunciamento de Vossa Excelência sobre isso. Agora, apenas fazer uma ponderação aqui. Não é porque nós temos que fazer
uma reforma da nossa federação, que isso exime alguns governantes de responderem pelo que fizeram, não só no estado de Vossa Excelência, como em outros estados também. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Quando um governo gasta mais do que arrecada, ele prejudica a população num ponto futuro, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Às vezes ela é paga com aumento de impostos que o contribuinte tem que pagar, às vezes ela é paga de outras formas. Então, nós precisamos sim da questão do Pacto Federativo, mas precisamos também que sejam responsabilizadas aquelas pessoas, aqueles gestores que gastaram mais do que arrecadaram, que não foram responsáveis do ponto de vista fiscal nesse país. Com relação à questão de Brumadinho, eu fui um dos signatários aqui para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho. Assinei o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que ocorreu em Brumadinho. Considero que não só Brumadinho como Mariana são dois vexames nacionais que colocaram o Brasil nas manchetes do mundo inteiro e uma irresponsabilidade não só dos gestores empresariais, mas também o próprio poder público, que não cumpriu a sua função de fiscalizar como deveria esses dois casos e essas barragens. Então isso precisa ser investigado com rigor, é um papel do Poder Legislativo fiscalizar isso. Há outras barragens que também, cá ou lá, desde que isso ocorreu, nós escutamos problemas, e é importante que o poder público seja vigilante com relação a isso e cumpra a sua função perante a sociedade brasileira. E no mais, mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência, desejar muita sorte aqui nessa casa, e tenho certeza que com o preparo que Vossa Excelência tem, que com o conhecimento técnico que Vossa Excelência tem tudo para representar com muita dignidade a população de Minas Gerais aqui nessa casa. Agradeço Vossa Excelência, intervenção muito pertinente, especialmente quando se refere às causas da situação caótica dos estados. De fato, as distorções do Pacto Federativo são uma das causas que levaram a essa situação, mas não é a única. Há outras causas, inclusive a irresponsabilidade individual de alguns governantes que gastaram mais do que arrecadaram. Isso até nas contas domésticas nós sabemos que nós não podemos fazer. O que dirá com dinheiro público no âmbito de um governo de estado. E cumprimentando a mesa do Estado de Rondônia, senador Marcos Rogério, senador Confúcio Moura, eu agradeço a oportunidade. Essa presidência saúda Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que faz da tribuna do Senado na data de hoje e, na sequência, pela ordem de inscrição,